Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal pelo canal Liturgia em Casa. Tendo concluído a nossa reflexão sobre os sacramentos do primeiro grupo, a iniciação cristã, vamos pegar agora o segundo grupo, ou sacramentos de cura, onde encontraremos penitência e unção dos enfermos. O sacramento da penitência, por exigir do penitente um humilhar-se diante de Deus, é o que sofre maior resistência tanto por parte de adultos como de adolescentes. O sacramento da penitência deveria ser aquele momento festivo em que eu vou ter um encontro muito importante com Jesus e isso deveria alegrar o meu coração. O problema é que uma das partes do sacramento se chama confissão. E ninguém gosta de confessar que errou. Ninguém gosta de humilhar-se. Gostamos sim de exaltar a menor das nossas qualidades, dos nossos feitos. Mas não fomos preparados desde a nossa infância para assumir os nossos erros. Aí alguém vem e diz que eu devo confessar para o padre tudo que eu fiz de errado. E pior ainda, que ele vai me dar uma penitência. Então, o primeiro passo, se queremos estudar os sacramentos como uma grande festa, é trocar esses nomes. Porque, na verdade, penitência é apenas uma das partes do sacramento da reconciliação. E reconciliar significa aproximar pessoas que por algum motivo estão afastadas. Se descobrirmos o que levou ao afastamento, poderemos promover a reconciliação entre essas pessoas. Quando entendemos o que nos afastou de Deus, também buscamos a reconciliação. Imaginemos a criação do mundo. Deus criou primeiro os minerais, que não têm nada de vida. Depois, criou os vegetais, que já têm uma vida reduzida. Depois, Deus criou os animais, deu-lhes movimento, capacidade de se comunicarem. E tudo estava tão bonito que era preciso administrar, conservar tudo isso. E Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, ou seja, deu a essa nova criatura inteligência, sabedoria, criatividade, crença e consciência. E mandou que essa nova criatura cuidasse de tudo o que havia criado. Mas, com todos esses atributos, com toda essa beleza criada, o ser humano não se contentou em administrar o mundo. Quis possuí-lo, e o sentido que Deus havia colocado na sua vida e que o conservaria junto de Deus, tomou um rumo de 180 graus. E o homem começou a se afastar cada vez mais do Criador. E assim começou a sentir sensações novas, como o medo, a vergonha, a dor. E o importante desta percepção é notar que o homem é diferente de todas as outras criaturas, porque ele tem consciência do que faz. O homem foi criado com atributos diferenciados. Tem um corpo, a consciência, a graça. Deus criou o ser humano numa visão tridimensional, ou seja, com uma dimensão material, que é o seu corpo, uma dimensão espiritual, a consciência, para ser participante de uma dimensão divina, a graça de Deus. E Deus colocou esse ser tridimensional numa situação concreta, ser feliz. E ele o seria na medida em que conseguisse viver em harmonia com uma realidade transcendental, o seu relacionamento com Deus. Uma realidade pessoal, seu relacionamento consigo mesmo. Uma realidade cósmica, o seu relacionamento com o mundo. Uma realidade social fraterna, o seu relacionamento com o próximo. Mas o ser humano disse não ao projeto de Deus e resolveu criar o seu próprio plano. Vejam no que deu. O plano de Deus oferecia vida, graça, amor e divindade. O plano humano trouxe a morte, desgraça,
violência, pecado. Mas apesar da queda do ser humano, da traição para com o Criador, Deus não o abandonou. E o Filho de Deus se fez um de nós, nascendo de Maria, e se tornou a ponte de religação do ser humano com o Pai. E para que nós pudéssemos encontrar esse caminho e por ele chegar novamente ao Pai, Jesus nos deixou a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nos deixou os sacramentos, nos quais está presente. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E nomeou representantes. Fazei isto em memória de mim. Ide por todo o mundo, a todos batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Vamos então ver o sacramento da penitência numa visão de reconciliação, como o desígnio do Pai. Assim se inicia a fórmula de absolvição do sacramento da reconciliação. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para remissão dos pecados. Aqui começa a festa. O objetivo primeiro do mistério da reconciliação não é o pecado, mas sim o desígnio de salvação do Pai que o pecado impede que aconteça. Ninguém pode compreender a gravidade do pecado enquanto não toma conhecimento do desejo de salvação existente em Deus que nos foi revelado no mistério pascal de Jesus Cristo. O mistério do Pai, que todos sejam um, é revelado no ministério de Jesus Cristo, sua vida e missão, e é continuado na caminhada eclesial, na caminhada da igreja pela ação do Espírito Santo. O desejo de salvação existente em Deus é anterior ao pecado do homem, fazendo assim da reconciliação o ato pelo qual Deus ama a tal ponto o homem pecador que lhe envia o seu próprio Filho para reconstruir a amizade do homem com o seu Criador, dando-lhe novamente um lugar nesse projeto de reconciliação. Quem experimenta essa reconciliação torna-se construtor desta reconciliação no mundo em que vive. Vejam o que diz Mateus 6,14. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, o vosso Pai não perdoará os vossos delitos. Todos nós, como igreja, somos responsáveis pela reconciliação da humanidade com Deus. O projeto de Deus só estará realizado quando toda a humanidade, unida a seu Filho Jesus Cristo, formar um único corpo. Aqui está a importância do sacramento da reconciliação. Ele faz acontecer essa unidade que é impedida de acontecer pelo pecado. Pelo sacramento da reconciliação, o corpo, a igreja, nós, se aproxima da cabeça, do Cristo. E quanto maior for a minha consciência da misericórdia de Deus para comigo, mais necessidade eu vou sentir de buscar a reconciliação e de promover a reconciliação entre aqueles que estão à minha volta. Quanto mais santa a pessoa, quanto mais próxima de Deus, mais necessitada do perdão e da misericórdia de Deus, porque maior será a sua consciência do pecado. Quem não conhece o desígnio do Pai, não tem essa consciência e continua fazendo sempre a mesma coisa, porque para ele não está errado. Ele não percebe que aquela sua atitude impede que a graça de Deus atinja outras pessoas. Nós somos canal da graça de Deus
para quem está à nossa volta. Através de nós, a graça de Deus pode chegar a muitas pessoas. E como é que fica então aquela história, né? Ah, isso é problema meu, você não tem nada com isso. Não fica. No reino de Deus, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. O pecado é aquela pedra que tapa esse canal e impede esse benefício ao meu irmão. Daí a nossa responsabilidade no ministério da reconciliação, na minha atitude em ser um canal aberto para a graça de Deus. Estamos vivendo na pele essa necessidade de preocupar-se com o outro nesta pandemia. Quanta solidariedade nas diversas classes sociais. É o reino de Deus se revelando, clamando pela reconciliação da humanidade com o seu Criador. Se até agora tivemos dificuldade para entender o reino pelo amor, quem sabe pela dor consigamos entendê-lo e continuemos a colocá-lo em prática depois. A reconciliação é um tesouro que precisamos encontrar. Olha o que diz Mateus 13:44. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Cada dia, mais e mais pessoas que viveram trancadas no seu mundo de negócios e de sucessos pessoais, descobre essa pérola no seu coração, no trabalho voluntário, na doação de alguns minutos, sendo o canal da graça para tantos. Quando eu compreendo o desígnio do Pai, que todos sejam um, que se manifestou na Páscoa de Jesus, eu começo a olhar à minha volta e ver que existe muita coisa errada com a qual eu não posso concordar. Eu começo a entender o mistério da reconciliação. A pérola preciosa da parábola de Jesus é o desígnio do Pai. E quem a possui vê o quanto é insignificante tudo aquilo que está à sua volta. No próximo encontro, continuaremos refletindo sobre a reconciliação. Vamos falar sobre Jesus Cristo, o ministro da reconciliação, e a passagem desse ministério para a reconciliação para a igreja. Vamos analisar a fórmula da absolvição para entender o sacramento como festa. Espero encontrá-los, ainda que virtualmente, e que o Deus da misericórdia e da reconciliação vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.